Olá, está no ar o nosso Boletim de Notícias. Confira agora os principais destaques de hoje sobre os impactos da pandemia e também sobre a vacinação em todo o Brasil. Foi dada a largada da vacinação no país. Desde a manhã desta segunda-feira, os imunizantes disponíveis para essa primeira etapa da campanha viajaram de São Paulo até seus destinos finais em todos os 27 estados do Brasil. Em 16 estados, a vacinação foi antecipada já logo após as primeiras horas da chegada da vacina, como Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro, onde uma profissional da saúde e uma senhora de 80 anos foram as primeiras a serem vacinadas. O ato simbólico foi promovido pelo governo do estado aos pés do Cristo Redentor. Vamos ver. A gente está aqui aos pés do Cristo Redentor, esse monumento que é símbolo do Rio de Janeiro, onde duas mulheres receberam as primeiras vacinas do estado do Rio de Janeiro. A estátua está iluminada aí em verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil, para poder celebrar aí a chegada da vacina ao Rio de Janeiro. Essa cerimônia começou por volta de 6h30 da tarde. A primeira moradora a ser imunizada foi Dulcineia da Silva, de 59 anos, que é técnica de enfermagem e trabalha no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que é referência aí no combate à Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. A segunda imunizada foi Terezinha da Conceição, de 80 anos, que mora em um abrigo da prefeitura. Elas ficaram bastante emocionadas e receberam a carteira de vacinação. O primeiro lote de vacinas Coronavac chegou à capital hoje por volta de 5 horas da tarde. Segundo o governador em exercício, Cláudio Castro, a tiragem inicial recebida pelo estado é de 487 mil unidades, sendo que são em 2 doses. A expectativa é a de imunizar 240 mil pessoas. A prefeitura afirmou que as primeiras pessoas a serem imunizadas são os profissionais de saúde e idosos que moram em abrigos. Quem também antecipou a vacinação para a noite de segunda-feira foi o estado do Paraná. A primeira vacinação contra a Covid-19 em solo paranaense aconteceu no Hospital do Trabalhador por volta das 9h30 da noite. E a primeira pessoa a receber o imunizante foi uma enfermeira de 44 anos. O governador Ratinho Júnior esteve presente na cerimônia. Veja só. Um dia histórico. Nós não vencemos a pandemia ainda. Nós estamos vencendo uma parte dessa guerra que é contra o coronavírus. E começamos por aqueles que talvez mais trabalharam, ou talvez não, foram os que mais trabalharam durante essa pandemia, que estão trabalhando e que deram como missão e profissão as suas vidas à disposição para poder cuidar de outras vidas, que são os nossos profissionais da saúde, que estão há 10 meses ininterruptos, trabalhando 24 horas por dia para cuidar das nossas famílias e cuidar daqueles que ficaram infectados. Nessa terça-feira, as 265.600 doses destinadas ao Paraná começam a ser distribuídas por todo o estado para que os demais municípios também comecem a vacinação. Lembrando que nessa primeira etapa da campanha somente serão vacinados os brasileiros pertencentes à população indígena e ribeirinha e também aqueles que pertencem ao grupo prioritário, composto pelos profissionais da saúde e idosos residentes em asilos e também seus cuidadores. Lembrando que nesse momento a população não deve procurar os postos de saúde. As pessoas serão chamadas conforme as doses forem sendo disponibilizadas. E durante todo o dia, as 4 milhões de doses da vacina disponíveis para a primeira etapa da imunização no Brasil foram distribuídas em lotes pelos estados. Os imunizantes foram transportados a partir do estado de São Paulo por meio de veículos particulares, caminhões refrigerados e também com a ajuda da Força Aérea. Veja na reportagem. Por volta das 10 da manhã, as aeronaves da FAB começaram a decolar de São Paulo rumo aos estados para entregar mais de 4.600.000 doses da vacina Coronavac. O primeiro avião foi com destino a Florianópolis e Campo Grande. Os voos seguem uma logística geograficamente definida. Uma das aeronaves seguiu para Goiás, Piauí e Ceará, com uma carga de cerca de 430 mil doses. Eu acho que é uma demonstração de união, uma demonstração de lealdade federativa. Nós estamos juntos aqui mostrando que o Brasil tem condição de iniciar uma campanha de vacinação em massa nacionalmente. Nós vamos entregar todas as vacinas em todos os estados.
com o apoio do Ministério da Defesa e de companhias privadas. Antes de serem levadas aos estados, as vacinas ficaram acondicionadas no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, armazenadas a uma temperatura de 2 a 8 graus negativos. Governadores e representantes de 17 estados receberam simbolicamente as doses pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Brasil clama pela vacina, representa a esperança da nossa gente de poder voltar a ter uma vida sob um novo normal e, claro, podermos salvar a vida da população. E de Guarulhos, as aeronaves da FAB seguiram rumo às capitais de 10 estados e também do Distrito Federal. Desses locais, os imunizantes serão distribuídos para os demais municípios do país, de acordo com o número de habitantes que compõem o grupo prioritário. Veja só como foi a distribuição das vacinas pelas regiões do Brasil. No DF, as doses chegaram na base aérea de Brasília no início da tarde e foram escoltadas para os centros de armazenamento. Rio de Janeiro e Manaus também receberam doses da vacina. Ao todo, foram enviadas 44 toneladas do imunizante para 11 capitais. Segundo o Ministério da Saúde, 708 mil doses foram enviadas à região norte. 1.436.000 doses foram enviadas para os estados do Nordeste. Já o Centro-Oeste recebe 574.000 doses e o Sudeste, 2.524.000. Nesta primeira etapa, o sul do país recebe 751.000 doses. Assim que as vacinas chegaram, os estados começaram a distribuição para os municípios, que por sua vez vão executar a vacinação. A segurança no transporte terrestre é feita pelas polícias federal e rodoviária federal. A imunização vai começar pelos grupos considerados prioritários. O primeiro deles será o de profissionais da área de saúde. Também recebem a vacina agora as pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 anos que estejam em instituições como asilos, além de indígenas que vivem em aldeias. O Ministério da Saúde alerta que, mesmo com o início da vacinação, os cuidados para evitar a contaminação devem continuar, com o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. Nós precisamos aumentar as medidas preventivas, continuar com elas. Elas são necessárias. As vacinas têm um prazo longo para a criação de anticorpos ou para ter resultados. Nesse período, nós precisamos ainda de muitos cuidados. E no estado do Amazonas, onde a situação da saúde pública está mais crítica, a vacinação também começa nesta terça-feira. Já na noite de segunda, como em diversos estados, as primeiras doses do imunizante foram aplicadas numa cerimônia simbólica em Manaus, na qual a enfermeira indígena Wanda Ortega foi a primeira amazonense a receber a vacina. O estado vive uma crise sem precedentes com o avanço dos casos da Covid. Com número recorde de internações e ausência de oxigênio nas unidades de saúde, o estado apresentou na última semana um aumento de quase 200% na média móvel de mortes pela doença. O estado recebeu 256.000 doses da vacina nesta segunda-feira. O governador Wilson Lima esteve em São Paulo para oficializar o recebimento do imunizante e a imprensa falou que a chegada da vacina traz esperança ao Amazonas. Olá, meus amigos, eu estou aqui na base aérea de Guarulhos e nesse momento está acontecendo o embarque das doses que irão para os estados brasileiros. Esse é um momento simbólico para o Brasil, sobretudo para o estado do Amazonas. Nosso povo tem sido muito penalizado pela Covid-19. Essas doses são a esperança para que a gente volte aos poucos à normalidade da nossa vida. Esse é um momento muito emocionante para o nosso povo. É uma esperança. Nós continuamos lutando para combater esse vírus. Nós continuamos na guerra e nós só vamos conseguir vencer se nós estivermos unidos. E ainda falando da calamidade pública em Manaus, o estado recebeu, além das vacinas, caminhões carregados com oxigênio vindos da Venezuela. O comboio trouxe ao Brasil 107.000 metros cúbicos de oxigênio distribuídos em 6 carretas. A doação será destinada aos pacientes da rede pública do estado. E para fechar o boletim de hoje, uma recomendação importante sobre a vacinação. Confira o recado do padre Reginaldo Manzotti. Querido povo de Deus, eu quero
falar algo importantíssimo para você. Ontem, a Anvisa autorizou por unanimidade o uso das primeiras vacinas contra o coronavírus, disponíveis em território brasileiro, a Coronavac, produzida no Butantan, Oxford AstraZeneca. O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje quase 6 milhões de doses do Coronavac para todos os estados e Distrito Federal. Os estados poderão iniciar as campanhas de vacinação a partir das 17 horas. A primeira pessoa, e são as imagens que você está vendo, a ser vacinada contra a Covid-19 foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. É emocionante, eu estou todo arrepiado. Ela foi imunizada após a Anvisa aprovar o uso emergencial da vacina. Mônica faz parte do grupo de risco para a doença e atua na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ontem foram vacinadas 112 pessoas aqui no Brasil. Louvado seja Deus! Mas a quem se pergunte, e principalmente a você que pode ser vacinado daqui uns dias: e será que eu devo vacinar, padre? Eu diria para você com toda a seriedade: não o farei, não tenho privilégios e vou esperar a minha hora. Mas se pudesse, eu me submeteria à vacina hoje. Então digo a você: vacine-se. Se a sua idade permite, se está no teu grupo, tome a vacina. É importantíssimo. E divido com você um vídeo do próprio Papa Francisco. Lembrando, o Papa Francisco foi vacinado. E Bento XVI, o emérito, também foi. Então acompanhe esse vídeo onde o Papa fala para o mundo. Acompanhe. Eticamente, todos devem ser vacinados. Tutti devono prendere vacina. Não é uma opção. Serve ou não serve. Me sembra que não me sembra, não, é uma opção ética. É uma opção ética porque você não só põe em risco sua saúde, sua vida, mas também a dos outros. Não sei porque alguns dizem que a vacina é perigosa, mas dizem os médicos que é para o bem, que não existe um perigo especial. Existe um negacionismo suicida, que eu não sei explicar. Mas hoje se deve tomar a vacina. Papa Francisco. Portanto, lembre-se, tome a vacina. Mas quero lembrar ainda de que é preciso reforçar as medidas contra o Covid. Use máscara, sacristão, toca o sino, lave as mãos, utilize álcool em gel e, por favor, por amor a você e aos outros, evite aglomerações. Divulgue, passe para frente essa mensagem. É do bem, é da saúde, é ser cristão. Evangelizar é preciso. E o nosso boletim de hoje fica por aqui. Lembrando que você confere as principais notícias ao longo da nossa programação. Portanto, não saia daí, fique com a gente e até lá.